Revelação emocionante. O incrível 3i/Atlas, um enigma transformador do cosmos descoberto. Lucas, de 22 anos, estava na padaria da família em meio ao cheiro do pão quente saindo do forno. O sol começava a se pôr e ele segurava firmemente um copo de café, lembrando de sua avó, a mulher que sempre foi seu esteio e uma fonte inesgotável de amor e ensinamentos. Com um sorriso quase involuntário no rosto, pensava nas lições que ela lhe deixara: humildade, solidariedade e a batalha diária por um futuro melhor. A vida na periferia de São Paulo não era fácil, mas ele sentia que carregava essa força e herança no peito. Mas por trás desse sorriso havia um peso imenso. A pressão para sustentar a família aumentava, especialmente depois da perda da avó. As lembranças dele a ensinando a fazer pão, rindo e contando histórias de luta e resistência o acompanhavam como fantasmas carinhosos. E enquanto ele atendia os clientes na padaria, os sons da criançada brincando e o barulho da cidade formavam um pano de fundo vibrante, mas ele sabia que algo estava mudando. Uma mega empresa estava de olho em seu bairro, planejando transformá-lo em um grande empreendimento imobiliário. Ouvir seus vizinhos murmurando preocupados era como ver um filme triste se desenrolar. Ele imaginava tudo que poderia ser destruído: as casas, as histórias, a comunidade unida que crescera ali. O medo de um futuro incerto se apoderava dele. Certa noite, enquanto mexia nas coisas da avó, Lucas encontrou um amuleto peculiar. 3i/Atlas estava gravado em uma superfície desgastada. Intrigado, ele procurou Tiago, seu amigo de infância e mecânico local, conhecido por consertar não apenas carros, mas também corações despedaçados. "Vamos descobrir juntos o que é isso", disse Tiago, seus olhos brilhando com entusiasmo. À medida que exploravam o mistério do amuleto, começaram a descobrir segredos sobre seus ancestrais, almas que lutaram por um lugar digno. A cada pedaço desvendado, aumentava a emoção dentro de Lucas. Ele se lembrava das conversas com sua avó sobre a perseverança. Entretanto, junto com essas descobertas, surgiram conflitos emocionais. A luta para proteger o bairro e a esperança por um futuro melhor se entrelaçavam de uma maneira que o deixava angustiado. As reuniões de comunidade se tornaram verdadeiros embates. Uns defendiam a urbanização como sinônimo de progresso, enquanto a maioria clamava pela preservação das raízes. O coração de Lucas batia forte, sentindo na pele os ecos dessas vozes. Em um momento crítico, ele decidiu que não podia ficar em silêncio, tinha que se levantar e lutar. A sala estava cheia, ele via rostos conhecidos e a pressão aumentava. Antes de falar, uma revelação sobre o amuleto 3i/Atlas surgiu no ar como um trovão. A conexão entre seu passado e o futuro se apresentava diante dele. O que significava tudo aquilo? Com o coração acelerado, Lucas percebeu que essa jornada há muito mais do que apenas salvar um bairro. Era sobre entender suas raízes e o que ele realmente significava para aquele lugar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Lucas olhou para a plateia, sentindo cada olho sobre ele. A sala carregava uma expectativa tensa e esperançosa. Sua história estava prestes a se desdobrar em um novo capítulo, e ele tinha uma escolha a fazer: lutar pelo que realmente importava ou ceder à pressão. O futuro incerto pulsava no ar, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. O ambiente estava pesado, como se cada centímetro da sala estivesse carregado com a expectativa dos presentes. Lucas respirou fundo, buscando coragem nas memórias de sua avó. As vozes ao redor começaram a se misturar em um zunido quase ensurdecedor, mas ele se manteve firme. "Precisamos nos unir", ele começou, sua voz tremendo um pouco no início. "Triatlantis não é apenas um amuleto, é um símbolo da nossa luta e da nossa história. Se deixarmos que este lugar seja tomado pela especulação, perdemos não só nossas casas, mas o que somos." Enquanto falava, sentiu a energia na sala mudar. Algumas pessoas começaram a acenar com a cabeça, outras murmuravam entre si. Viu o olhar de Dona Rita, sua vizinha de longas datas, cheio de preocupação. "Lucas, e se eles não escutarem? E se perdermos tudo?" perguntou ela, com a voz embargada. O medo dela ecoou nas sombras da sala,
mas Lucas não podia se deixar abater. Então, ao menos, saberemos que tentamos. Cada um de nós tem uma história ligada a este lugar. Somos parte de uma corrente que não pode ser quebrada. Ele respondeu, agora com mais firmeza. Sentia seu coração pulsar no ritmo da esperança. Tiago deu um passo à frente, apoiando Lucas. A gente não tá sozinho. Temos o poder da nossa voz, da nossa comunidade. Nossos ancestrais lutaram por aqui, e agora é nossa vez. Seu entusiasmo parecia contagiante, e aos poucos o clima da sala parecia mais leve. Aquela noite, as ideias começaram a fluir como um rio caudaloso. Com cada fala, a chama da união foi reacendida. Lucas percebeu que não estavam apenas defendendo uma localidade física, estavam defendendo uma memória coletiva, um modo de viver que insistia em resistir. Um grupo amplo de vozes se levantou, e as palavras se uniam em um movimento poderoso que pulsava na sala. As discussões se tornaram debates fervorosos, conversas sobre ocupações, protestos pacíficos e a importância da preservação se misturavam com planos concretos. Um incentivo genuíno de todos, cada um trazendo uma ideia, uma proposta. A reunião acabou se estendendo até a noite. Os rostos antes preocupados agora estavam iluminados, como se uma nova vida brotasse do solo que tanto amavam. Entre sorrisos e promessas de ação, a verdadeira força da comunidade se mostrava silenciosamente. Contudo, no fundo do coração de Lucas havia uma inquietação. Ele sabia que a luta não seria fácil e que desafios muito maiores estavam por vir. Uma semana depois, enquanto organizavam o próximo passo, Tiago trouxe uma notícia preocupante. As empreiteiras começam a agir. Eles já estão por aqui oferecendo dinheiro para famílias. Precisamos ser rápidos. A revelação o atingiu como um balde de água fria. Lucas olhou nos olhos dos amigos. A realidade da luta estava se aproximando, de forma cruenta e implacável. Era seu momento mais decisivo, e ele sabia que tinha uma escolha a fazer. O que fariam diante da pressão? Combatendo a ganância ou cedendo ao medo? Sentiu um nó no estômago. A história que eles escreviam ainda não chegara ao fim, mas cada página parecia mais intensa, mais repleta de emoção. E enquanto a noite caía, ele se pôs a pensar. Estavam prontos para lutar, mas até onde iriam para proteger o que tanto prezavam? Mais uma vez, a sanção da mudança estava prestes a se esboçar. Quais seriam os próximos passos? A luta pela sobrevivência da comunidade nunca chegou a ser tão real e dolorosa. O que viria a seguir deixava Lucas inquieto. Ele sabia, no fundo da alma, que um chamado era iminente e a resposta que eles dariam poderia mudar tudo. A manhã seguinte surgiu nublada, como se o céu estivesse em sintonia com os sentimentos de Lucas. Ele acordou com uma inexplicável pressão no peito, lembrando-se das palavras de Tiago na reunião. As empreiteiras estavam agindo, e cada segundo contava. E se tudo o que construíram fosse destruído por um mero impulso de ganância? Decidido, vestiu-se rapidamente e saiu de casa. O cheiro da terra molhada trazia uma leve esperança de que, mesmo quando tudo parecia perdido, as raízes no solo se mantinham firmes. No caminho, encontrou Aline, uma jovem artista da comunidade que costumava fazer murais coloridos nas paredes do bairro. Ela estava parada em frente ao seu último trabalho, retratando a luta e a esperança. "Oi, Lucas, o que tá pegando?" ela perguntou, percebendo a seriedade estampada em seu rosto. "Precisamos agir rápido. As empresas estão oferecendo grana e muitos estão pensando em vender. Precisamos encontrar uma forma de mostrar para todo mundo que isso daqui não é só um terreno, é a nossa história", ele respondeu, já sentindo uma onda de determinação crescer dentro dele. "Tem razão", Aline assentiu, com os olhos brilhando. "E se fizermos um mural gigante do 3I/Atlas, um símbolo da nossa resistência? As pessoas precisam ver a nossa força." Lucas sorriu. A ideia dela era perfeita. Um mural que representasse as vozes da comunidade e seu desejo por preservação. Mas, enquanto imaginava as cores vibrantes cobrindo as paredes, sua mente insistia em se perguntar: e se não for suficiente? Com o plano em mente, eles se juntaram a outros moradores para preparar a ação. O entusiasmo contagiante parecia estar emergindo de cada canto.
Em torno de uma mesa improvisada no parque, traçavam os esboços do mural e discutiam estratégias sobre como sensibilizar mais pessoas. As risadas e os olhares determinados começaram a substituir a preocupação que antes pairava no ar. O clima ficava cada vez mais intenso enquanto o dia avançava. Porém, em meio à animação, Lucas sentia um desconforto que não conseguia identificar. O murmúrio de vozes se tornava ensurdecedor, e, naquele momento, ele teve uma revelação dolorosa. A fama e a beleza poderiam atrair mais atenção, mas também poderiam trazer riscos. Aquelas paredes viviam a história deles, mas agora estariam em risco se atraíssem os olhares errados. Foi então que a insegurança tomou o centro de sua mente. Como garantir que a arte não fosse apagada por aqueles que não a entendiam? E se as corporativas vissem isso como um alvo? No fim da tarde, após uma intensa troca de ideias, Lucas subiu ao palco improvisado e fez um apelo. Pessoal, estamos prestes a fazer algo incrível aqui com o mural. Mas precisamos entender que uma arte não é apenas para ser admirada. É uma declaração, uma luta. Precisamos estar prontos para defendê-lo, assim como defendemos nossas casas. Os rostos, nos olhares se tornaram graves. Cada um sabia que a coragem seria testada em breve, que a luta daria um passo gigantesco, e a repercussão poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Quando o sol se pôs e iluminou o céu com um laranja vibrante, Lucas fez seu primeiro traço na parede. Os outros se juntaram a ele, e logo o mural começou a ganhar vida. No calor do momento, abraçou a ideia de que, independentemente do feroz julgamento que poderiam enfrentar, suas vozes ressonariam. Enquanto as primeiras pinceladas eram dadas, uma sirene ao fundo ecoou, ecoando como um aviso. Lucas parou, o coração acelerado. Aquilo poderia ser um sinal de que a pressão estava se intensificando, e a glória do mural poderia logo se tornar um alvo. E com essa dúvida perturbadora pairando nas mentes de todos, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Eles estavam prontos para enfrentar o que vinha e defender de uma vez por todas o que era deles. O dia seguinte parecia ter emergido de um pesadelo. Uma neblina densa cobria o bairro, como se tudo estivesse suspenso. Lucas acordou em um sobressalto. A sirene da noite anterior ecoando em sua mente. O temor parecia ter se alojado em seu peito. E ele se levantou de um salto, decidindo que não poderia permitir que a incerteza dominasse sua vida. Enquanto saía de casa, sentiu o aroma da chuva e da terra molhada. Era uma lembrança reconfortante, mas ao mesmo tempo trazia um lembrete do que poderia ser perdido. Ao cruzar a porta, encontrou Aline já à sua espera, com um pincel em uma mão e uma paleta colorida na outra. Seus olhos, que costumavam brilhar com entusiasmo, agora estavam preenchidos com uma preocupação que Lucas reconheceu como comumente vista nas expressões dos moradores. Você ouviu? A voz de Aline quebrava a tensão do silêncio. Fomos chamados para uma reunião no centro comunitário. Há rumores de que a construtora está planejando um evento aqui para nos pressionar a vender. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Lucas sentiu que o mundo girava ao seu redor. Eram eles que deveriam estar pressionando os outros, não o contrário. Precisamos de um plano. Precisamos fazer barulho, Aline. O mural não é só arte, é um grito. Ela sentiu, já visualizando as possibilidades. Juntos, eles se dirigiram para o centro comunitário, onde um grupo de moradores já estava reunido. Cada rosto ali refletia a determinação do povo que lutava pela própria história e identidade. Ao entrarem, ouviram os murmúrios fervorosos de discordância, as vozes se entrelaçando em uma sinfonia de resistência. Na frente da sala, Tiago, com sua postura firme, assumiu o papel de porta-voz. As empresas querem calar nossas vozes, mas nós somos mais do que eles pensam. Temos que lutar pelo que é nosso e mostrar a força da comunidade. O fervor nas palavras de Tiago fez uma onda de energia percorrer o ambiente. Lucas sentiu a coragem arrebatá-lo. Vamos criar um evento, uma celebração da nossa cultura, nossa arte. Precisamos que todos vejam o mural e saibam que estamos defendendo. Aline ficou animada com a ideia.
E podemos fazer um apelo aos artistas da cidade. Todos que já se sentiram ameaçados pelo processo de urbanização podem se juntar a nós. Um dia de arte, música e resistência. As ideias se desenrolavam como um lindo tapete em sua mente. E Lucas conseguia enxergar cada detalhe se formando. As cores vibrantes, os sons vibrantes, a presença da comunidade unida como nunca antes. Não era só o mural que precisavam proteger, era a essência do lugar que cada um deles amava. Mas, enquanto a animação crescia, uma sombra de incerteza pairava sobre Lucas. E se a resposta fosse mais cruel do que esperavam? Ele não poderia deixar que o medo os paralisasse. Precisamos de todos. Vamos precisar de coragem. Estão prontos para se levantar e lutar pelo que é nosso? Um coro de vozes se ergueu, gritos de determinação ecoaram pelo ambiente. Mas antes que o clima pudesse levantar ainda mais, a reunião foi interrompida por uma batida na porta. Era um grupo de executivos da construtora. O coração de Lucas disparou. O confronto que esperavam estava prestes a acontecer. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer, e a adrenalina tomou conta. O que aquelas pessoas pretendiam? Seria uma proposta amigável ou um ataque frontal para calar as vozes da resistência? Enquanto os rostos ao seu redor se tornavam sérios e as conversas murmuravam dúvidas, Lucas fechou os punhos. A batalha por sua história estava prestes a começar, e ele estava determinado a não recuar. E como se o universo estivesse assistindo a tudo, a porta se abriu, revelando os novos adversários. O momento decisivo estava se aproximando, e agora, Lucas sempre se perguntava: eles estavam prontos para o que viria a seguir? O grupo de executivos entrou na sala com uma segurança impressionante. Eles estavam bem vestidos, com ares de quem lidava com grandes decisões, e como se fossem os donos do mundo. Lucas não pôde deixar de notar o contraste com os rostos cansados e determinados dos moradores. Aline segurou seu braço, apertando-o. Ele podia sentir a tensão pulsando entre eles. Boa tarde a todos, começou um dos executivos, ajustando os óculos de armação grossa. Viemos aqui para discutir um plano de revitalização que acreditamos que será bom para todos. Sua voz era suave, mas havia um tom autoritário que fazia os nervos de Lucas vibrarem. Revitalização? Vocês querem nos tirar do nosso lar? Uma voz alta ecoou da multidão. Era Dona Edna, uma mulher idosa que sempre trazia bolinhos para as reuniões. Todos a respeitavam. Vocês não têm ideia do que significa para nós viver aqui. Entendemos a dor de vocês, disse um segundo executivo, mais jovem, tentando parecer compreensivo. Mas pensem nas oportunidades. Novas lojas, novos empregos, um novo futuro. Vocês podem ser parte disso se aceitarem nossa proposta. Lucas sentiu a raiva crescendo, um fogo que queimava em seu peito. Eles estavam tentando despir a comunidade de sua identidade. E o que vai acontecer com o nosso mural, com a nossa história? Sua voz soou mais alta do que ele esperava. Os olhares de todos se voltaram para ele. A arte é importante, sem dúvida, o jovem respondeu, mesmo que o olhar dele mostrasse o contrário. Mas é uma arte que pode ser recriada, adaptada. Os tempos mudam e vocês devem mudar com eles. As palavras pesadas pairaram no ar e Lucas percebeu que precisava agir rapidamente. Os murmúrios de dúvida começaram e o clima que antes era de união estava ameaçado. Ele olhou para Aline, que parecia tão preocupada quanto ele. Era a hora de um gesto ousado. Não vamos aceitar essa proposta sem lutar. Vamos mostrar a vocês o que temos em nosso mural, a nossa identidade. E se não ouvirem nossa voz, saberão que não vamos nos calar, não importa o que façam. Sua fala entusiastada despertou um murmúrio de apoio no ar, mas a tensão ainda dominava. Os executivos trocaram olhares e a expressão de liderança deles começou a falhar. Alguém precisava rompê-los de sua arrogância. Tiago ergueu a mão e falou: Vamos organizar uma vigília, um evento em defesa do nosso lar e da nossa cultura, e vocês estão convidados. Um evento? O jovem executivo olhou surpreso. Vocês acham que isso vai mudar alguma coisa? Vai mudar tudo se nós estivermos unidos, Lucas exclamou. Vamos revelar a beleza do que somos e desenhar nossa batalha com cores, música e arte. Se vocês têm coragem de vir até aqui,
também terão coragem de escutar. Silêncio. Os moradores olhavam uns para os outros, sem saber se acreditavam nas palavras de Lucas, mas o brilho de esperança começou a acender em seus olhos. Seria uma luta do coração, de ideias e emoções. Os executivos, diante da força da comunidade, hesitaram. Então, o mais velho deu um passo adiante. Muito bem, vamos assistir a esse evento, mas lembrem-se, a proposta ainda está de pé. Sabia-se que era uma manipulação, mas para Lucas, o que realmente importava era a comunidade e como eles iriam se unir. O calor das vozes unidas, a coragem inesperada. Mas enquanto a reunião chegava ao fim, uma questão implacável se instalou em sua mente. A batalha pela alma do bairro estava apenas começando, e ele se perguntava o que mais eles estariam dispostos a sacrificar para proteger a sua história. Lucas acordou naquela manhã com a sensação de que o mundo estava em movimento ao seu redor. A proposta dos executivos ainda pesava em sua mente, mas agora era a hora de agir. A primeira tarefa era unir a comunidade para o evento, a vigília que se tornaria um símbolo de resistência. Ele se encontrou com Aline na pequena praça do bairro. O sol brilhava, mas a ansiedade pairava no ar como uma névoa. Precisamos de ideias, algo que faça as pessoas acreditarem na mudança, disse Lucas, olhando ao redor. Aline pensou por um instante. E se fizermos uma grande colagem? Cada um pode trazer algo que represente sua história. Juntamos tudo e criamos um mural coletivo, algo que mostre nossa força. Lucas sorriu. A ideia acendeu uma faísca dentro dele. Isso, vamos mostrar que nosso mural é mais do que arte, é nossa vida, nossa luta. Nos dias seguintes, organizaram reuniões e conversas na praça, nas esquinas e nos bares do bairro. Era gente de todas as idades. A dona Edna trouxe as crianças, seus bolinhos serviram como meio de aproximação. As histórias começaram a fluir, uma após a outra, enquanto as risadas e lágrimas se misturavam. Eu cresci aqui aprendi a andar de bicicleta, disse uma senhora. Esse lugar é minha casa. As crianças ouviram, encantadas, e correram para pegar papel e canetinhas. Eram pequenos artistas com grandes sonhos. Cada encontro tornava-se uma celebração da cultura local. Quando alguém falava, havia um respeito reverente, como se cada palavra fosse um conto que adicionava nova cor à história. A energia estava eletrizante. Uma noite, ao redor de uma fogueira, Lucas tomou coragem e apresentou a ideia da vigília. Vamos mostrar a eles quem somos, exclamou. Vamos iluminar a noite com nossa história. A ideia foi recebida com aplausos e um grupo começou a se preparar. No entanto, enquanto organizavam, um pensamento perturbador não o deixava em paz. E se isso não fosse o suficiente? E se quem observasse continuasse sem ver? Os dias passaram rapidamente com as preparações. O mural começou a tomar forma, uma colagem linda de memórias, risos e lágrimas brilhando sobre os olhares esperançosos. Os moradores começaram a se identificar mais uns com os outros, e um sentimento crescente de união começou a se formar. No dia da vigília, o bairro estava em festa. Luzes piscavam como estrelas ao redor da praça. As crianças dançavam, os adultos sorriam, e a música ecoava por todas as partes. Quando a noite caiu, Lucas subiu no palco improvisado e olhou para a multidão. Viu o rosto de Aline que transbordava orgulho e esperança. Ele sentiu o apoio caloroso da comunidade e um novo propósito se instalou em seu peito. E foi nesse instante que a primeira palavra foi pronunciada, projetada em uma tela ao fundo. Resistência. Um grito ecoou e logo todo o bairro a acompanhou. Lucas se sentiu em casa, mas ao olhar para o horizonte, notou sombras se aproximando. Os executivos observavam do lado de fora, com expressões imperturbáveis, como se esperassem algum deslize. Lucas percebeu que a luta estava longe de terminar. Teriam que se manter firmes, pois a guerra pela alma de seu lar estava apenas começando. Quais trunfos ainda estavam escondidos sob a superfície? E até onde estavam dispostos a ir para proteger o que era deles? O coração de Lucas batia acelerado, as palmas suadas e a mente fervilhando enquanto ele descia do palco. As vozes vibrantes de apoio ainda reverberavam em seus ouvidos, mas a visão dos executivos colocava um peso imenso em seu peito. Ele precisava agir, precisava planejar os próximos passos com urgência. Aline, chamou, buscando a amiga na multidão. Quando a encontrou, seus olhos brilhavam com a mesma determinação. Precisamos nos preparar.
Eles estão observando, esperando um deslize nosso. Eu sei, respondeu Aline, seu olhar firme. Mas a comunidade está unida. Essa festa é a prova de que juntos somos mais fortes. Vamos fazer com que eles percebam isso. Lucas assentiu, sentindo uma onda de esperança misturada à ansiedade. Eles decidiram convocar uma reunião na manhã seguinte, para discutir o que mais poderiam fazer para se preparar para possíveis reações adversas. Nos dias seguintes, os rumores sobre a vigília se espalharam pela cidade como fogo em palha seca. As redes sociais estavam pulsando com imagens da colagem, comentários de apoio e até mobilizações de cidades vizinhas. Na manhã da reunião, a praça estava repleta novamente. Os rostos eram conhecidos, mas agora gozavam de uma energia diferente. Uma onda de empoderamento pairava no ar. Precisamos de um plano de ação, começou Lucas com a voz alta. Eles não vão nos intimidar. Precisamos de mais vozes para se unir a nós, de alianças que ajudem nossa causa. Uma mulher de cabelos grisalhos levantou-se. E se a gente convidasse influenciadores locais, artistas que amem nossa cultura? Isso atrairia a atenção da mídia, mostraria como o que fazemos aqui é importante. A ideia foi recebida com entusiasmo. O grupo começou a anotar nomes, possíveis contatos, cada um contribuindo com suas ideias e conexões. Era incrível ver como a união estava transformando aquele espaço. Mas no fundo, Lucas ainda sentia uma inquietação. Uma voz insistente sussurrava em sua mente. E se tudo isso não fosse suficiente? E se até mesmo isso não impedisse o avanço dos executivos? Afinal, eles eram homens de poder e dinheiro. Enquanto conversavam sobre o que mais poderiam fazer, um garoto, com um sorriso tímido, ergueu a mão. E se fizermos algo diferente? Algo que atraia a atenção deles? Algo que eles não esperariam? Os adultos trocaram olhares curiosos. Como assim, garoto? Perguntou Aline. Um flash mob. Se todos começássemos a dançar em um lugar público, chamaria muita atenção. Poderíamos usar a música da vigília, algo que todos conhecem. Isso deixaria eles perplexos. A ideia pegou. Lucas não podia acreditar na empolgação que surgia a partir de uma simples sugestão de uma criança. O garoto mal sabia o quanto isso poderia ser poderoso. Uma mobilização alegre e intensa, levando a mensagem de resistência a um nível completamente novo. A gente vai fazer isso, exclamou Lucas, com energia renovada. O prazo estava apertado, e com isso surgiu a certeza de que precisariam ensaiar frequentemente. Os dias seguintes eram repletos de danças improvisadas na praça, risadas e ensaios que se arrastavam até a noite. A energia coletiva se intensificava. Cada passo e cada movimento eram mais do que simples coreografias, eram declarações de resistência. Contudo, a incerteza dos executivos ainda pairava sobre eles. À medida que o dia do flash mob se aproximava, Lucas não conseguia ignorar a questão que o perturbava. O que aconteceria se isso não funcionasse? Se eles não tivessem o impacto esperado? E, naquela tarde, enquanto ensaiavam e o corpo de Aline se movia com graça à música, Lucas hesitou. Algo estava prestes a mudar. Ele esnifou o ar fresco da praça e, por um momento, tudo parecia claro. A resistência não era apenas sobre a luta física. Era um movimento de corações e mentes, uma onda que poderia desferir um golpe profundo contra a indiferença alheia, um chamado à ação. E se eles foram mais longe do que apenas dançar? A brisa fresca trouxe um explorador inesperado, um jornal local que se aproximara com câmeras em punho. Estamos aqui para cobrir a preparação para o grande dia. O que vocês têm a dizer sobre isso? O momento surgiu como uma oportunidade a ser aproveitada, e mesmo assim, Lucas olhou para Aline, questionando-se se estavam prontos para expor tudo. Era hora de decidir, abrir as portas da alma do bairro, ou se preservar. O que falariam? E, acima de tudo, o que fariam se a resposta não fosse a que esperavam? A resposta do grupo ao jornalista veio em forma de um murmurinho. Olhares se encontraram. Alguns sorriam, enquanto outros pareciam nervosos. Lucas sentiu o peso da situação. O brilho das câmeras tornava tudo mais real. Um impulso queimava dentro dele, mas a incerteza era como uma sombra que não o deixava. Fala você, Aline, decidiu Lucas, aliviando-se ao jogar a responsabilidade. Você tem uma conexão incrível com todos aqui. Aline respirou fundo. Seus olhos brilhavam como nunca. Oi, somos um grupo de apaixonados pela nossa comunidade e pela cultura que construímos nesses anos todos. O Flash Mob vai ser uma forma de mostrar ao mundo que estamos unidos,
que não vamos nos calar diante das ameaças que enfrentamos. O jornalista inclinou-se para a frente. A câmera registrava cada palavra. O coração de Lucas disparou ao ouvir a amiga expor seus sentimentos. Ele viu sorrisos aumentando ao redor, e a atmosfera começava a vibrar com mais força. O clima de expectativa assentava-se sobre eles como um cobertor gostoso. "E vocês esperam transmitir que mensagem com isso?" perguntou o repórter, ainda em busca de mais substância. "A mensagem de que somos fortes juntos", respondeu Aline, "e que cada um de nós pode fazer a diferença. Estamos aqui para mostrar que quando uma comunidade se une, grandes mudanças podem acontecer." O repórter acenou, satisfeito, mas Lucas notou algo nos olhos dele, uma curiosidade crescente. O jornalista tinha percebido que havia uma profundidade naquela história. Ele não estava apenas cobrindo um evento. Ele estava diante de um momento que poderia mudar o curso das coisas para aquela comunidade. Quando a entrevista terminou, Lucas sentiu uma onda de determinação. A repercussão daquela conversa nas redes sociais poderia ser uma poderosa alavanca. As visualizações e os compartilhamentos aumentariam, gerando um efeito dominó. Nos dias seguintes, os preparativos para o flash mob tomaram conta da rotina dos habitantes. As danças se tornaram coreografias muito mais bem estruturadas. Cada ensaio se transformava em uma celebração, uma verdadeira festa. Uma energia contagiante pairava no ar, mas Lucas não conseguia afastar a preocupação. Cada ensaio o deixava mais animado, mas o eco da dúvida ainda resistia em sua mente. E se mesmo a união e a dança não fossem suficientes? E se os grandes executivos ignorassem ou ridicularizassem o que estavam fazendo? Na véspera do evento, a praça estava mais linda do que nunca. As luzes de lanternas enfeitavam o local, e as risadas ecoavam como música. Porém, à medida que a noite avançava, Lucas se isolou um pouco. Ele desejava um momento a sós, longe do frenesi. Sentou-se em um banco, observando a movimentação. Enquanto os outros ensaiavam à sua volta, ele sentiu um aperto no peito. Olhou para o céu estrelado e fez um pedido silencioso. "Por favor, que isso funcione. Que nossa voz seja ouvida." Naquele instante, um grupo de jovens passou correndo, um deles carregando um megafone. "Vamos, Lucas! Estão perguntando onde você está. Precisamos de você!" gritaram. A famosa energia estava de volta, e de repente ele se lembrou. Aquilo não era só sobre eles, era sobre todos. Era sobre a mudança que esperavam ver. Levantou-se abruptamente, com um novo brio. O medo se dissolveu em determinação. Ao se aproximar do grupo, ele viu Aline olhando para ele, sorridente e confiante. O coração de Lucas finalmente sentiu a leveza que ele tanto buscava. Mas enquanto se preparavam, um carro luxuoso apareceu na esquina da praça. Ele não podia acreditar no que via. Dentro estavam os executivos. Eles estavam ali observando, e o público começou a murmurar. E agora? O que farão? O que isso significará para o grande dia? A esperança e a tensão pairavam no ar, como um fio prestes a arrebentar. Os olhares convergiram para o carro luxuoso que estacionou em frente à praça. O murmúrio da multidão subia como fumaça, misturando apreensão e expectativa. Lucas sentiu seu coração acelerar. Eram os executivos, a promessa de apoio e também a representação da estrutura que muitas vezes esmagava sonhos. Ele prendeu a respiração, ansiando por respostas. Aline, que estava a seu lado, pareceu perceber a tensão crescente. "Nós podemos fazer isso", ela sussurrou, segurando a mão de Lucas com firmeza. "É a nossa vez de brilhar." O veículo se abriu, e um a um os executivos saíram. Eles eram figuras imponentes, vestidas em ternos impecáveis, cercadas de uma aura de poder. A presença deles parecia fazer a atmosfera vibrar, e cada um dos jovens ali presentes sentiu um frio na barriga. O flash mob seria exatamente o que planejaram, ou se tornaria o objeto de escárnio? "Oi, pessoal!" Uma das executivas, uma mulher de cabelo curto e olhar confiante, se afastou do grupo. "Estamos aqui para ver o que vocês prepararam. Pode ser que o que façam hoje mude tudo." As palavras dela ecoaram como um convite, mas também uma ordem. Aline respirou fundo e, com um olhar quase desafiante, sugeriu: "Vamos mostrar a eles o que melhor do que a nossa dança para expressar quem somos." Lucas cedeu à confiança que emanava da amiga. Afinal, eles tinham se preparado por tanto tempo. Assim, a energia se renovou. O grupo se reuniu em um círculo, e enquanto o ritmo da música começava a tocar, cada movimento parecia mais intenso, mais significativo. Lucas dançava com um sorriso no rosto,
seus medos dissipando-se a cada passo dado para frente. No centro da dançarina, Lucas notou que mesmo com a presença dos executivos, a verdadeira audiência era a comunidade ao redor deles. As palmas aumentavam, as vozes se entrelaçavam em um coro de apoio, e ele sabia que aquele era o palco que importava. Conforme a coreografia avançava, o olhar dos executivos começava a mudar, de indiferença para a curiosidade genuína. Era visível que, em meio às piruetas e sorrisos vivos, eles começavam a ver algo poderoso, uma chama de determinação, de união. O espírito da comunidade estava sendo revelado através de cada movimento. Mas, no fundo, um pequeno eco de dúvida persistia na mente de Lucas. E se tudo isso não fosse suficiente? E se os executivos ainda não entendessem o recado? Ele precisava se libertar dessa dúvida. Precisava transmitir a verdadeira essência da mensagem. A essência que Aline tão bem havia articulado. A dança culminou em um momento grandioso. Todos se unindo em um movimento final que ecoou na praça, fazendo as lanternas balançarem como estrelas em sintonia. O mundo parou por um instante, e foi nesse momento que Lucas se lembrou da sua promessa ao céu estrelado. Ele direcionou um olhar firme aos executivos e disparou. Isso aqui não é só uma dança, é a nossa voz, e juntos podemos fazer a diferença. Um silêncio reverberou, seguido de aplausos, e Lucas percebeu que a esperança começava a ser plantada. Mas, antes que pudesse recuperar totalmente o fôlego, ele notou algo. A executiva de cabelo curto, que parecia avaliá-los desde o início, sussurrou algo para seu colega. Ele fez uma anotação rápida. O que aquilo significava? Uma chance a mais? Ou o fim dos sonhos? Todos os olhares se voltaram para o carro, esperando alguma reação. O clima estava denso, como um arbusto prestes a florescer, ou a secar. A plateia aguardava a resposta. E Lucas sentiu que o momento da verdade estava por vir. O silêncio na praça era palpável, carregado de expectativa. Lucas, ainda respirando pesadamente após a dança, sentia o peso de cada olhar. O espetáculo tinha sido mais do que uma simples apresentação. Era uma manifestação de suas vidas, suas histórias entrelaçadas e um apelo por reconhecimento. Mas as expressões dos executivos, embora inicialmente intrigadas, ainda estavam longe de serem encorajadoras. Finalmente, a executiva de cabelo curto se virou para a multidão. Agradeço por compartilhar essa performance com a gente. É evidente que há uma comunidade vibrante aqui, começou ela, a voz controlada, mas com uma tensão subjacente. Mas... a palavra pairou no ar como uma nuvem pesada. Lucas sentiu seu coração apertar. O que ela diria em seguida podia ser a chave do destino deles. Precisamos analisar as propostas que temos em mãos. A revitalização do bairro é uma oportunidade que muitos esperam e precisamos garantir que todos possam aproveitar disso. Entretanto, o que vocês mostraram aqui hoje não pode ser ignorado. Uma onda de murmúrios atravessou a multidão. O que ela queria dizer? Lucas trocou olhares com Aline e Tiago, buscando sinais de esperança. Estamos dispostos a dialogar. Vamos criar um comitê que inclua representantes do bairro e da construtora, para que todos os interesses sejam considerados. O que não podemos fazer é parar. O desenvolvimento seguirá, mas queremos que as vozes de vocês sejam ouvidas nas decisões. Continuou a executiva. Um misto de confusão e alívio correu pelo grupo. Alguns habitantes se entreolhavam, enquanto outros expressavam dúvida. Aquilo era um passo à frente. Poderia representar uma oportunidade real para ouvirem suas vozes. Mas o que isso significa? Estamos apenas abrindo mão de uma luta? E se a mudança não for verdadeira? Questionou Tiago, com firmeza. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para encontrar um meio-termo, respondeu a executiva, agora mais suave. Sabemos que a história e a cultura deste bairro são valiosas e queremos que essa essência permaneça viva no processo. Se vocês confiariam em nós para dar início a um diálogo, poderíamos preservar o mural, por exemplo. Lucas sentiu uma faísca de esperança. Aquela proposta era um sinal de que suas vozes poderiam realmente ser ouvidas. Mas o receio era constante. Seriam mesmo capazes de garantir que todas as vozes fossem escutadas? Para isso, precisaremos de comunicação clara e um comprometimento de ambas as partes, disse Lucas, tomando coragem. A luta não acabará até que todos estejam confortáveis com as mudanças. O que oferecemos aqui é a nossa história, e devemos protegê-la a todo custo. A executiva assentiu, seu olhar comprometido. Compreendo. E é por isso que queremos vocês ao nosso lado. Vamos nos reunir e, a partir disso,
definir um caminho que preserve o que é essencial para este bairro sem abrir mão do desenvolvimento. A multidão começou a murmurar, com expressões que variavam entre esperança e desconfiança. Lucas sentiu que esse momento poderia ser o começo de uma nova jornada, mas que ainda haveria muito a ser feito. Era uma oportunidade, mas precisava da união inabalável de todos. E assim, o flash mob se transformou em um diálogo. Não ideal, mas uma chance. Com a noite avançando, a praça foi tomando uma nova vida, cheia de sussurros e ideias fervilhantes. Lucas, agora mais seguro, observou a comunidade se unindo para discutir os próximos passos. Entrelaçados, seus destinos estavam sendo moldados, e com o apoio de Tiago e Aline, trabalharam em um documento que traria os princípios da luta original e a essência do que significava ser parte daquela comunidade. Nos dias seguintes, o mural de 3i/Atlas foi conservado. Ele se transformou numa representação vibrante de amor, resistência e unidade, em uma nova praça que agora contemplava um futuro diferente. Lucas via as crianças brincando ao redor, rindo, e isso lhe aquecia o coração. Sua avó estaria orgulhosa da luta que estavam travando. E naquele dia, ao olhar para a mistura de cores da arte que refletia a alma de seu lar, Lucas sentiu que eles não apenas haviam defendido um espaço, haviam redescoberto o que significava ser família, comunidade. Na luta diária, haviam encontrado forças maiores do que suas diferenças, mais poderosas do que qualquer empresa ou construção. Este era apenas o começo, mas eles estavam prontos para qualquer coisa. A história de um bairro não se baseia apenas em tijolos, mas nas vidas que nele florescem, e Lucas estava decidido a deixar sua marca nesta terra que tanto amava. A luta ainda não terminara, mas ali, em meio à calorosa união, ele tomou um momento para refletir. Podia sentir a presença de sua avó ao seu lado, e essa sensação de amor incondicional trouxe um sorriso genuíno ao seu rosto. Agora era a hora de agir. Perceberam todos que a transformação não se daria apenas em relação ao bairro, mas nos corações e mentes de cada um deles. E após essa revelação, a luz de uma nova esperança iluminou seus caminhos. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso canal. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Mostre que a verdadeira mudança começa com cada um de nós.